Desde que eu assisti o episódio, a cara do Joel chorando não sai da minha cabeça. Essa cena final foi tão poderosa que eu já considero uma das melhores de toda a série. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre tudo o que aconteceu no penúltimo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Sim, a temporada mal começou e já está acabando. E eu já tô com saudade dos meus domingos à noite. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva. Eu falo muito sobre filme, sobre série. E tô fazendo uma cobertura completa sobre The Last of Us aqui no canal. E se já puderem deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, esse episódio foi o meu segundo episódio favorito da temporada. O primeiro, claro, é o segundo episódio, que é o episódio que muda totalmente o rumo da história com a morte do Joel, além, claro, de cenas de ação de tirar o fôlego. E nesse episódio 6, já saberíamos que seria sobre o passado, que não vimos, justamente pelas cenas da promo que foi lançada depois do episódio 5. E claro, só poderia ser esse episódio 6 mesmo, porque o episódio final certamente vai focar no primeiro grande embate entre a Ellie e a Abby. Então eu já fui ver esse episódio esperando algo mais lento, mais calmo, focado muito mais nos dramas desses personagens. Inclusive esperando que muita gente não fosse gostar. Eu particularmente gosto desses episódios em que focam mais no drama, mas eu entendo que é algo muito divisível. Só que na verdade eu me deparei com um episódio fascinante sobre paternidade, afeto, mentiras e consequências dessas mentiras. Algo muito mais profundo e complexo do que eu esperava. E foi um episódio tão bom que não me fez sentir tanta falta assim dos infectados ou das guerras entre os vivos. Eu particularmente gostei do episódio do início ao fim, e é pelo início que vamos começar essa análise aqui. O episódio se chama Preço e ele tem tudo a ver com a história dele. O preço que se paga por uma mentira, ou por uma ação que com certeza terão consequências. Ele é dirigido pelo Neil Druckmann, que é o criador do jogo, que claro, acabou inspirando a série. Inclusive pra galera que reclama que a série não tá fiel ao jogo e tudo mais, pois é, o próprio criador do jogo tá no processo criativo da série também. Enfim, voltamos na história para 1983, em Austin, no Texas, e conhecemos um Joel e Tommy ainda crianças. Os dois estão encrencados por causa de uma confusão envolvendo brigas e maconha. E para piorar, o pai deles é policial, o que pode significar que a punição deles vai ser muito mais severa do que um pai que não seja policial. E esse episódio é totalmente focado no Joel. O episódio é sobre ele. É sobre a despedida do personagem e também do ator, que entregou um dos melhores papéis da carreira do Pedro Pascal. E o diálogo entre o Joel pequeno e o seu pai é muito bom. E vai fazer conexão totalmente com o fim do episódio, porque o Joel, já próximo à idade do pai dele, repete a mesma frase dita por seu pai em 1983. Quando for a sua vez de ter um filho, espero que seja melhor do que eu fui. É isso que seu pai espera pro Joel, e é isso que o Joel espera pra Ellie. Mas ainda no passado, o Joel defende o Tommy por ter ido atrás das drogas e julga o pai por ele bater tanto nele e no seu irmão. Esse começo foi fantástico e entra na prateleira daqueles começos de episódios da série com cenas antes da abertura que poderiam ser histórias à parte. Como, por exemplo, uma série apenas focando no passado do Joel. E por falar na abertura, um detalhe que muita gente talvez não tenha percebido ainda é que a partir da morte do Joel, aquelas duas figuras ali logo no fim da abertura que a gente via, acaba sumindo. Na verdade, uma delas acaba sumindo, indicando que a Ellie estaria sozinha a partir dali. Mas nesse episódio, essa figura retorna pela última vez. Ali já indicando que seria sobre a relação dos dois. E olha, tudo nesse episódio eu senti que foi feito com muito carinho e respeito. Carinho pelo personagem e respeito pelo jogo, porque sim, temos muitos momentos fiéis ao game. Bom, ao longo do episódio, nos é mostrado um carinho crescente do Joel pela Ellie. Carinho esse que foi construído desde o começo da primeira temporada e que agora se tornou um amor incondicional de pai. No seu aniversário de 15 anos, ele vai até o Seth e troca brinquedos por um bolo. Lembrando que o Joel é contrabandista, então ele é especialista em conseguir coisas para trocar. Apesar daquela cena final que ele fala que trocou uma coisa vergonhosa por café. E dá a entender que não é só coisas que ele encontra nas casas abandonadas que ele acaba trocando. Ele também aprimora um violão, lindo por sinal, e entrega para Ellie. O que eu achei legal é que eles de fato devem ter gravado
gravado essas cenas da Ellie durante esses 2 anos entre uma temporada e outra. Isso porque a Bella Ramsey parece muito mais jovem do que hoje em dia. E como eu falei, a série é de um cuidado muito impressionante. Eles poderiam ter deixado para gravar tudo de uma vez, mas usaram desse tempo de espera para criar algo completamente verossímil. Mas enfim, voltando para a cena do bolo, é um momento muito fofo dos dois. O Joel todo desengonçado ali, sem jeito, né, de falar com a sua filha, enferrujado mesmo em mostrar os seus sentimentos, acaba tocando uma música para Ellie em seu violão novo, e aquela relação começa a ficar cada vez mais intensa. Então um ano se passa e no mesmo dia do aniversário da Ellie, ele leva ela até um museu como presente de aniversário. E falar aqui que é um museu abandonado acaba sendo até redundante, porque claro, ali tudo é abandonado. E essa cena é extremamente fiel ao jogo, que na história acaba sendo um respiro para toda aquela ação. Já aqui, na verdade, é uma cena que nos prepara para uma despedida final do personagem. O que deixa tudo aquilo ali muito agridoce, porque é muito lindo ver os dois juntos e sendo felizes, mas a gente sabe que aquilo não vai durar para sempre. E bom, temos momentos muito bonitos nesse museu. A Ellie em cima do dinossauro, eles chegando ao museu e ela tendo contato com os planetas e espaço e tudo mais. Eles dentro de uma nave e a Ellie colocando os fones e tendo a sua primeira experiência saindo do planeta. Inclusive, que cena bem construída, mostrando que o audiovisual consegue fazer muito só com efeitos de luz. Nesse momento, eu tava esperando que ele fosse mostrar para ela a música Space Oddity do David Bowie, que tem tudo a ver com espaço e é uma das minhas músicas favoritas, e eu ficaria super emocionado, mas mesmo assim a cena entregou muito. Todos esses momentos ali foram muito bonitos entre eles, mas eu já tava com aquela sensação que o próximo aniversário da Ellie não seria tão feliz assim. Como de fato não foi, mas antes eu preciso falar de um momento final dessa cena lá do museu. Enquanto eles estão indo embora, a Ellie fica para trás e acaba olhando vagalumes ali no lago. É uma cena silenciosa e nada ali é explicado, mas para mim fica claro que o que aconteceu naquele hospital sempre atormentou a Ellie. Quando ela vê vagalumes, claro, ela lembra do que aconteceu com os vagalumes no hospital. E ela nunca engoliu toda aquela história do Joel. Se você voltar no final da primeira temporada e o começo dessa segunda, depois do Joel dizer que saqueadores apareceram e mataram os vagalumes, incluindo a Marlene, e que tinham diversas outras pessoas imunes ali, a Ellie apenas concorda com a cena de cabeça. Mas no seu rosto, a gente percebe que ela não tá tão confortável assim. Ela não parece tão convicta de que tudo aquilo aconteceu. E por todos esses anos, a Ellie guardou essa dúvida dentro dela. Algo que ela sabia que em algum momento iria vir à tona. Mas os anos vão passando e talvez ela mesma tenha até medo de descobrir a verdade, vai adiando toda essa conversa com o Joel. Então um ano se passa e em mais um aniversário, o Joel tá segurando um bolo enquanto entra no quarto da Ellie. E ela não só tá com uma garota, como também tá fazendo tatuagem e usando droga. Ali começa a rebeldia adolescente e aqueles momentos fofinhos dos dois começam a ficar raros. Mas o Joel entende que essa rebeldia é fase e ele é paciente por isso, diferentemente do seu pai, quando ele teve essa idade. E aí que entra em uma das mensagens do episódio, dele tentando ser diferente do que o seu pai foi. Aí ele quer se mudar do seu quarto para a garagem para ter mais privacidade. Então o Joel, pacientemente, pede para ela dar um tempo para ele arrumar a garagem. Ele vê a tatuagem dela e não julga por ela ter feito. Inclusive, anos antes, quando a Ellie queima o braço para destruir a mordida do infectado e enfim conseguir usar a camisa de manga curta, o Joel entende ela. E tudo isso porque é a segunda chance do Joel em ser pai. E o medo de perder uma filha mais uma vez é tão grande que ele passa por cima da sua própria personalidade para manter a paz entre eles. É claro que esse Joel da série tem uma personalidade diferente do Joel do jogo, que é muito mais carrancudo, mais duro, a gente não sabe tanto o que ele pensa e nem vemos todas essas ações do personagem. Mas aqui eu considero um personagem muito mais complexo, mais cheio de camadas, mais humano mesmo. E em um momento, nessa fase dos 17 anos da Ellie, o Joel vai falar com a Gale sobre o fato da Ellie ter essa obsessão por mariposas. A Gale fala, inclusive, que tem a ver com morte. Mas nessa cena é legal mostrar a Gale porque ela vai aparecer mais pro fim do episódio num momento crucial da história. E bom, 2 anos se passam, agora a Ellie tem 19 anos, e o presente do Joel para ela é dar algo que ela sempre pediu:
conseguir fazer parte da patrulha em Jackson. Ele leva ela para sua primeira patrulha a cavalo. E o que era para ser algo rotineiro acaba se tornando algo muito traumático. Isso porque eles descobrem que duas outras pessoas que também faziam patrulha acabaram sendo atacadas por infectados. E uma dessas pessoas foi o Eugene. Eu achei incrível como foram construindo esse mistério em torno desse personagem. Ao longo da temporada foram jogando diversas peças sobre ele e agora temos a peça final desse quebra-cabeça. Eugene é mordido por um infectado e só pede uma coisa antes de ser morto. Ele quer ver a sua esposa Gale pela última vez. Ele pede para o Joel levar ele até o portão de Jackson e, numa distância segura, se despedir da sua esposa. E como regra da cidade, nenhuma pessoa infectada deve se aproximar dos habitantes de Jackson. Mas a Ellie acaba implorando para o Joel atender o último pedido de Eugene. E enquanto ela vai buscar os cavalos, faz Joel prometer que não vai matar ele antes. E o Joel promete para ela, mas acaba fazendo a mesma cara que fez quando prometeu que falou a verdade sobre o que aconteceu lá no hospital. E é ali que a Ellie descobre que ele mentiu, porque ela chega até lá e descobre que o Joel matou o Eugene. Essa cena, inclusive, é tragicamente muito bonita. O Eugene olhando para a vista enquanto se prepara para o seu momento final. Esse era o certo a se fazer, e o Joel, por ser um cara mais frio e racional, fez o que precisava ser feito. Mas o problema não foi esse. O problema foi que ele prometeu para Ellie que não faria e acabou fazendo mesmo assim. E quando eles chegam até Jackson, Gale é chamada e lá a Ellie conta toda a verdade. Que o Eugene implorou para ver a Gale pela última vez e que o Joel matou ele a sangue frio. É por isso que a Gale odeia tanto o Joel e fala isso para ele na sua terapia. Engraçado que o Joel matou seu marido e mesmo assim vai fazer terapia com ela. E bom, a relação entre o Joel e a Ellie só piora a partir dali. Então voltamos pro primeiro episódio dessa temporada. Só que agora da perspectiva do Joel, e eu achei isso muito genial. Ele vê a Ellie e a Dina na noite do ano novo, as duas se beijando, e o Seth, que até então eles tinham uma boa relação, tratando elas muito mal. E ele acabando interferindo na briga deles. A Ellie, inclusive, brigando com ele por ter se metido e defendido ela. E então, chegamos no momento final do episódio, um momento que no jogo acontece muito tempo depois. E essa cena tem uma função diferente nas duas histórias. No jogo, ela é uma revelação pra gente que joga, informando que a Ellie sabia de tudo e que a relação deles era muito mais complexa do que a gente imaginava. Já na série, essa cena serve pra gente já se despedir do personagem logo ali, pra Ellie poder focar na vingança de fato. Sinceramente, eu acho que são propostas diferentes e para públicos diferentes. Eu acho que na série faz sentido essa cena ser mostrada agora. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham, se vocês preferiam que a cena fosse mostrada agora ou lá no final da série, o que pra mim não faz tanto sentido. Enfim, deixa aqui nos comentários, vamos conversar aqui embaixo. E bom, esse momento eu achei muito emocionante, com dois atores maravilhosos. O Pedro Pascal é extraordinário e com certeza essa cena vai render uma indicação ao Emmy para ele. Nessa conversa final dos dois, a Ellie finalmente toma coragem e pergunta o que aconteceu lá no hospital. Ela alerta ele que se ele mentir de novo, os dois já eram. É então que o Joe revela que sim, matou todos que estavam ali no hospital, incluindo a Marlene, e que não haviam outras pessoas imunes e ela poderia ter sido sim a cura para aquilo tudo. Mas ele completa, dizendo que se tivesse a chance faria tudo de novo. E essa conversa dos dois foi tão bem conduzida e tão bem filmada que eu me peguei prendendo a respiração na medida que eles conversavam. É ali que o Joel fala que quando ela tiver um filho, vai entender o que ele tá falando. E que então vai poder ser melhor do que ele é para ela. E o mais triste dessa conversa é que a conversa acaba bem. A Ellie diz que não sabe se vai conseguir perdoar o Joel, mas que está disposta a tentar. E essa cena é triste porque justamente sabemos que ela não vai ter a chance de tentar. E que os dois poderiam se reconciliar, mas isso não vai ser possível. Eu achei essa cena devastadora, tanto para Ellie quanto para a gente, que também tinha essa esperança de que os dois pudessem, enfim, se reconciliarem. E por isso eu achei poderoso demais esse momento. E o episódio termina com a Ellie chegando, no presente, no meio da chuva. Mostrando que agora a gente já sabe tudo o que aconteceu e tudo que a Ellie passou, e agora ela vai poder seguir em frente nessa vingança. Eu achei esse episódio 6 muito importante, porque ele explicou muita coisa e mostrou o que estava faltando pra gente. E agora é esperar pelo episódio 7, o episódio final da temporada, e com certeza essa grande batalha vai se iniciar. Tanto entre lobos e cicatrizes, quanto entre a Ellie e a Abby. Já saiu inclusive a promo do último episódio,
e ele promete ter momentos de alta tensão. E no geral, esse episódio 6 foi além das minhas expectativas. Eu achei muito incrível como eles conduziram todo esse drama dos personagens e a gente pôde finalmente se despedir do Joel. Eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam disso tudo, o que vocês acharam do episódio e da temporada até aqui, e o que esperam para o último episódio da temporada. Vamos conversar aqui embaixo. Lembrando que no domingo que vem tem o último episódio, o episódio 7, e na segunda-feira trago um vídeo analisando tudo aqui, com todas as minhas opiniões sobre o episódio e a temporada em si. Enfim, vamos conversar aqui embaixo. Se você não é inscrito, como eu falei, se inscreva, deixa o like que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!